Olá, meu nome é Rômulo, sou professor de Química e essa é a videoaula 2 do curso de Cálculos Químicos. Nessa aula, nós veremos sobre as grandezas volume, massa, densidade, comprimento, pressão, temperatura, energia, massa molecular, peso molecular e quantidade de matéria. Contudo, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai compreender as grandezas de volume, a energia e as suas unidades correlatas. Então, bora lá começar. Começando com a introdução, nós temos que as grandezas físicas, elas são propriedades que podem ser medidas ou calculadas para descrever fenômenos. Então, quando a gente vai olhar e falar sobre volume, massa e comprimento, essas sim são grandezas, porque conseguimos medir. Mas se a gente fala de cor, importância e utilidade, não tem como a gente medir. Portanto, essas três últimas não são grandezas. Então, nós temos aqui três pontuações importantes para definir grandezas. 1. Tudo aquilo que pode se medir no objeto ou contar em uma coleção é chamado de grandeza. 2. A medida é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. E 3. Como modo de padronizar tais medidas, utilizamos o Sistema Internacional de Unidades, que ele vai definir unidades de medida que vão permitir a uniformidade e a comunicação científica dessas medições. E aí eu trago uma tirinha da qual se faz um pedido de uma costura de uma almofada em uma medida 10 por 15. Quando a pessoa vai receber essa almofada, a almofada é extremamente pequenininha e entra-se em uma e percebe-se uma confusão sobre o que passou na cheirinha, pois quem realizou a costura trabalha com centímetros e ela queria uma almofada muito maior. Então, o não uso dessas unidades pode trazer e acarretar problemáticas para o nosso dia a dia. Então, vamos começar pela grandeza volume. O volume, sua definição é uma medida do espaço ocupado por um corpo ou substância. A sua unidade no sistema internacional é o metro cúbico, mas utilizamos também o litro, o mililitro e os centímetros cúbicos. Temos que ficar atentos às relações e às conversões de unidades, da qual 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 1 litro é igual a 1.000 ml e 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Ok? Continuando, outra unidade, nós temos outra grandeza, perdão, é a massa. A massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. A sua unidade no SI é o quilograma. A sua unidade mais utilizada é o grama e o miligrama, e nós temos as conversões, da qual 1 quilograma é igual a 1.000 gramas e 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Temos também a grandeza densidade. E a densidade ela vai surgir a partir de uma razão entre a massa e o volume de uma substância. A unidade no SI é quilograma por metro cúbico e uma das mais utilizadas, unidades mais utilizadas é o grama por centímetros cúbicos. Nós temos a relação que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Nós temos essa fórmula da densidade, que é a sua definição, e a figura ela expressa a densidade dos sólidos quando comparada à água. Então, a rolha e a madeira, elas são menos densas que a água, portanto, elas vão flutuar no líquido, enquanto o alumínio e o chumbo, eles são mais densos que a água, então a tendência deles é afundar.
A próxima grandeza é o comprimento, da qual nós temos a definição, que é a distância entre dois pontos, com a unidade no SI sendo o metro, mas utilizamos também o centímetro, o milímetro e o quilômetro. A gente tem que a conversão das unidades, nós podemos retratar que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 1 metro é igual a 100 centímetros, que também é igual a 1.000 milímetros. Ok? Nós temos a pressão, que, por definição, é a força exercida por unidade de área, a partir dessa fórmula que aparece aí na apresentação. Então, a gente tem uma razão entre força e área. A unidade no sistema internacional é o Pascal, simbolizada por PA, onde 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. As unidades de força sobre a unidade de área. Mas ainda utilizamos outras unidades, como a atmosfera, ATM, e os milímetros de mercúrio, mmHg, e também o bar. Nós temos as relações, da qual um ATM é igual a 101.325 Pascal, um bar que é igual a 100.000 Pascal, e um ATM que é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. E aí eu trago aqui outra tirinha para falar sobre a pressão. Nós temos que os dois personagens estão em uma areia movediça, onde um está afundando mais rápido e o outro está afundando mais devagar. Quem está afundando mais rápido é quem está em pé. Então, a força, peso dessa pessoa, ela está sendo exercida através apenas da área dos pés, que é uma área menor. E isso, então, vai acelerar esse processo de afundar. Enquanto a pessoa que está deitada, essa força está distribuída por toda a área do corpo dela. Então, a gente vai ter uma demora em afundar, porque essa pressão está sendo menor para a pessoa que está deitada. Nós temos também a grandeza de temperatura, que ela vai medir, né, o estado térmico de um sistema. Lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas, né, de um sistema. No sistema internacional, nós temos a unidade Kelvin, mas também podemos usar, principalmente aqui no Brasil, utilizamos o Celsius e nos Estados Unidos o Fahrenheit, da qual a gente tem essa conversão, sendo a mais importante a conversão de graus Celsius para Kelvin, sendo a gente somar a temperatura em Celsius o valor de 273,15, certo? E por último, nós temos a grandeza da energia. A energia, ela está associada à capacidade de produção, de ação ou de movimento, e se manifesta de formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade. Então a figura ela vem dar uma ideia sobre como a energia ela pode se manifestar através de energia nuclear, energia magnética, energia elétrica, energia solar, energia potencial, energia cinética, energia química, energia térmica, da qual essas energias no sistema internacional tem a unidade de Joule, e Joule é 1 Newton sobre metro, que é igual 1 quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, mas a gente pode ver em outras unidades como caloria, quilocaloria e electrovolts. Então, aqui então agora a gente termina a nossa primeira parte da aula 2.